Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos ler desde o verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra e nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa manhã de comunhão. Obrigado pela presença do Senhor no meio do teu povo, pela preciosa mesa do Senhor, porque somos teus e tu és nosso, e porque nada ou ninguém nos separará de tuas mãos. Colocamos agora tua palavra lida nas tuas mãos, te pedindo que o Senhor a tome e por tua graça nos habilite para compreendê-la. Supre-nos com tudo que carecemos nessa manhã, para podermos realmente ouvir tua voz e sermos por ti edificados. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, confiando na graça do Senhor, vamos dar o último passo com relação a esses temas que temos abordado, nos referindo a 3 coisas absolutamente essenciais para uma vida cristã que avança no pleno propósito de Deus. Falamos no primeiro dia que, se queremos avançar em direção a esse pleno propósito de Deus, precisamos saber qual é esse pleno propósito de Deus, compreender aquilo com o que Deus está ocupado. Deus está ocupado em encher todas as coisas com seu Filho, e encher seu Filho com todas as coisas. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata de seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder, fez a purificação de pecados, está assentado à destra do trono da majestade nas alturas. Recebeu um nome tão excelente, superior a todos os anjos. Esse é o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o herdeiro de todas as coisas, a ocupação das afeições e do interesse do Deus eterno, do Pai celestial. O Espírito Santo mesmo, e também, quando foi enviado, tem o mesmo interesse e o mesmo foco. Ele me glorificará, disse o Senhor Jesus, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar, pois tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu disse que ele há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então todo o foco, o centro das afeições
e da atenção e do propósito do Pai está centrado no Filho. E todo o ministério do Espírito Santo é exatamente tomar aquilo que é de Cristo e comunicar aos que são de Cristo. Então, esse foi o primeiro aspecto que vimos na primeira noite. Ontem nós demos o segundo passo e vimos que se compreendemos por revelação, não há outra maneira, não há forma de compreendermos por equipamento natural, nenhum, nem mesmo estudo bíblico em si. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus, e nós recebemos o Espírito que vem de Deus e não o Espírito do mundo, para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o método de Deus para compreendermos e termos entendimento espiritual e não apenas intelectual é o Espírito Santo rasgar o véu do nosso entendimento e nos dar compreensão espiritual. Um servo de Deus do passado já disse, buscando nos ajudar com relação ao que seria revelação, ele disse assim: revelação é uma abertura feita pelo Espírito Santo no reino da realidade espiritual contida na pessoa de Cristo. Quando o Espírito Santo abre esse reino da realidade espiritual, o reino do que é, então nós somos levados a tocar a verdade espiritual em si mesma. E quando nós tocamos a verdade espiritual no que ela é, isso se chama revelação. A revelação coloca em nós uma distinção extremamente importante com relação a tudo, a diversas coisas. Deixe-me citar uns exemplos. Quando Paulo compreendeu o primeiro passo que demos, e o segundo, compreendeu e então foi levado a cooperar com Deus naquilo que Deus está ocupado. Vimos ontem esse tema. Quando isso ocorreu com a vida de Saulo de Tarso, podemos dizer que uma balança íntima foi instalada no seu homem interior. E essa balança tem um significado espiritual maravilhoso. Veja, por exemplo, quando ele escreve na sua epístola segunda aos Coríntios, no capítulo 4, nos versos 17 e 19, ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você viu essa balança espiritual no interior de Paulo, onde ele pesava todas as coisas? Coisas que se veem em um lado da balança, coisas que se não veem no outro lado da balança. As que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Em Romanos 8 ele diz assim: o pendor da carne é inimizade contra Deus, não se inclina, não está sujeito à lei de Deus e nem de fato o pode estar. Ele diz que aquele que se inclina, então, esse pendor significa inclinação, aquele que se inclina para a carne cogita das coisas. Observa a ênfase dele nessa palavra coisas, coisas que se veem, coisas que se não veem, as coisas temporais e as coisas eternas. 2 Coríntios 4. Aqui em Romanos 8, aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. De novo ele fez uma separação: coisas que se veem, coisas que se não veem, coisas da carne, coisas do Espírito. Mas ainda há muito mais nesse homem que recebeu revelação. Colossenses 3: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus, não nas que são aqui da terra. Coisas do céu, coisas da terra. Mais um exemplo, Filipenses 3: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
muitos contrastes entre coisas. Como Paulo conseguiu chegar a essa discriminação espiritual? Ele nos dá a chave nos primeiros versículos de Filipenses 1. Ele ora pelos filipenses, mais uma oração que ele registra várias, graças ao Senhor. São orações do Espírito Santo, através de Paulo, pois elas compõem a Bíblia, palavra inspirada de Deus. Então são orações do Espírito, não de Paulo. Orações do Espírito Santo por meio desse vaso, Paulo. Então em Filipenses 1 ele ora pelos filipenses e diz assim: Deus é testemunha da saudade que sinto de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço essa oração, que vosso amor aumente mais e mais em toda sabedoria e percepção e sensibilidade espiritual, para aprovardes as coisas excelentes. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 8. Sensibilidade espiritual, a palavra ali é a palavra para discernimento ou discriminação, se referindo a essa balança interior, usamos essa figura, que por revelação o Espírito Santo colocou no homem interior de Paulo, e agora ele sabia discriminar todas as coisas e dar o devido valor a cada uma delas. Coisas da carne, coisas do Espírito, coisas de Deus, coisas do homem, 1 Coríntios 2, coisas que se veem, coisas que se não veem, coisas lá do alto, coisas aqui da terra, coisas que para trás ficam, coisas que diante de mim estão. Você vê? Então ele orava assim pelos filipenses, que eles tivessem a mesma capacidade discriminatória. E quem poderia conceder a eles? Somente o Espírito Santo. Por isso ele diz: em toda sensibilidade ou percepção espiritual, para aprovardes as coisas excelentes. Então, irmãos, que bênção nós também termos sido alvo dessa obra do Espírito Santo, que também tem colocado a mesma balança discriminatória ou filtro, se quisermos, dentro do nosso homem interior, para nós sabermos separar dentre as coisas excelentes as mais excelentes. Essa é a sua oração aos filipenses. Quando ele escreve aos Coríntios, ele nos ajuda também a entender bem isso. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas. Paulo não tinha um livro de regras, um livro do melhor e do pior, um livro do pode e do não pode. Todas as coisas me são lícitas, mas dentro desse mundo de coisas lícitas, Paulo tinha 3 regras espirituais cravadas dentro dele muito solidamente. A primeira: ele não se guiaria pelo que é lícito, mas pelo que convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo dormir, nem pelo trabalhar. Tudo isso é lícito que nós dissemos aqui, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Nosso corpo e nossa alma, no que concerne ao trabalhar do Espírito em nós, são os melhores servos, mas são os piores patrões. Quando somos dominados pelos desejos e instintos de nossa alma, ou pelos desejos e instintos de nosso corpo, nós estamos escravizados aos piores patrões. Por isso Paulo chamava a sua geração, e se ele tivesse vivo para ver a nossa, de uma geração pervertida e corrupta, dizendo que ela vivia e agia de um modo completamente invertido. Por isso era pervertida, uma versão adulterada do que Deus planejou na sua intenção original. Perverso significa isso. Geração pervertida e corrupta, no qual vós resplandeceis como luzeiros no mundo. Graças ao Senhor, porque isso é resultado da obra do bendito Espírito Santo que veio morar em nós. Irmãos, nós não tínhamos discriminação nenhuma. Nós éramos guiados segundo os instintos e desejos de nosso próprio coração. Mas o Espírito Santo rasgou o véu e nos ajudou a começar, que seja, compreender aquilo que é o pleno propósito de Deus.
para o qual nós fomos chamados. Primeiro criados, depois redimidos e então chamados para responder plenamente a esse propósito. E além de nos dar compreensão, Ele nos introduziu na cooperação. Que maravilha! De Deus nós somos cooperadores. E cada um de nós, na medida em que a cruz, como buscamos enfatizar ontem, tem lugar verdadeiro para trabalhar em nós. Quando a cruz não é só um cântico, não é só uma pregação, mas a cruz é uma realidade em nossas vidas, o operar da cruz. E então nós podemos progressivamente nos tornarmos cooperadores melhores e melhores de Deus, porque vamos aprender a não confiar em nós mesmos, recebendo sobre nós uma sentença de morte. Vamos receber, vamos entender o significado de espinhos na carne, para que não nos ensoberbeçamos com a beleza, a riqueza do que Deus nos tem dado e revelado. Vamos compreender o que significa levando sempre. Paulo ilustra isso de outra maneira em Coríntios, dizendo assim: dia após dia eu morro. E o Senhor Jesus disse em Lucas 14, nós lemos aí: aquele que não toma sua cruz dia a dia não pode ser meu discípulo. Então, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, veja que não é negativo, irmão, querido irmão, não é, podemos dizer, mórbido ou até macabro, se você quiser. Nunca veja a cruz dessa maneira, porque esse não é o trabalho da cruz. A cruz sempre tem dois lados, um lado sombrio e o lado luminoso. A espada afiada do Espírito sempre tem dois gumes, o gume da morte e o gume da ressurreição. Agora, se você coloca essa espada, se essa espada penetra o seu coração, é impossível que os dois gumes não penetrem. Não há como uma adaga de dois gumes penetrar você e um gume ficar de fora. Os dois gumes têm que entrar. Um gume opera a morte, porque há muito lixo dentro de nós. Nós somos como aqueles poços que Abraão cavou e que os filisteus entulhavam, e que Isaac entendeu a sua responsabilidade de desentulhar os poços que o seu pai Abraão cavara, e que foi entulhado pelo filisteu, que na Bíblia é uma figura de duas coisas: do eu e da imitação espiritual. Então nós temos muitas escórias dentro de nós nesses dois sentidos, no que se refere à nossa vida independente do eu e das imitações espirituais, das coisas que achamos que são e não são. Então só a obra da cruz pode tirar os entulhos dessas cisternas, para que então a água viva possa fluir, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O trabalho da cruz, por um lado, é nós agarrarmos a palavra que Deus nos tem falado, não necessariamente nas reuniões. A palavra, reuniões é uma parte disso, uma parte extremamente importante, mas é uma parte. A palavra que o Senhor tem falado ao teu coração, no teu quarto secreto, na tua vida com Ele, na tua relação com Ele, no seu caminhar dia a dia, na sua vida íntima, na sua consciência, no seu coração, Deus tem falado. Então, quando nós agarramos a palavra que Deus nos tem falado, nós estamos dizendo sim à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor requer esse sim de nossas vidas, para então trabalhar nos nossos corações. Nunca se deixe enganar, em dias tão desafiadores que vivemos como igreja, de achar que a obra de Deus vai ser realizada em sua vida com você com braços cruzados. Abandone essa ideia, porque ela nunca foi bíblica. Graça barata. O Espírito Santo nos deu graça, nós não tínhamos nada. Ele nos deu graça, luz e visão, para que nós respondamos aquilo que Ele nos tem dado. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada com a fé naqueles que a ouviram. Não há nenhum problema com a palavra de Deus, nunca houve. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas há problema, muitas vezes, com os corações que a ouvem. Por isso nós lemos no último versículo que lemos de Lucas 14: quem tem ouvidos, ouça.
7 vezes o Espírito Santo disse isso a cada uma das igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hebreus 3:7. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. 3 vezes esse versículo é repetido nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. Foi extraído do Salmo 95. 3 vezes ele é repetido. Veja a ênfase do Espírito Santo. Hoje, se ouvires sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, queridos irmãos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, tornarmos realmente cooperadores de Deus, para concluirmos o que dizíamos ontem à noite, depende, por um lado, de a palavra de Deus encontrar lugar real de penetração nos nossos corações, perfurar-nos. Então nós vamos agarrar essa palavra e dizer: amém, Senhor. Sim, Senhor. Esse sou eu, Senhor. Esse és tu, Senhor. Despe-me dessas vestimentas de cima, como nosso Senhor fez naquele lava-pés em João 13. Tirou suas vestimentas de cima e lavou os pés do discípulo. Vestimenta de cima é bastante simbólico. Fala de tudo que nós carregamos e que forma a nossa personalidade, externamente falando. Então nosso Senhor tirou aquela vestimenta de cima, vestiu-se, cingiu-se com aquela toalha, tomou a bacia, lavou os pés do seu discípulo, nos mostrando o caminho do serviço, o caminho da cooperação com Deus, porque nosso Senhor conhecia o caminho da cruz. Então, o trabalho da cruz, por um lado, é realizado pela palavra. Amemos a palavra de Deus, meditemos, estudemos, conheçamos a palavra de Deus. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Sem a palavra de Deus, nada. Precisamos gastar tempo com ela, amá-la, memorizá-la, guardá-la, estocá-la no nosso coração, porque ela é o primeiro instrumento para a cruz fazer em nós, operar em nós morte e ressurreição. 2 gumes, espada afiada que ela é. Por outro lado, Deus usa circunstâncias. Que bom confessarmos que para nós, palavras de Paulo aos Coríntios, há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo. Sabe por que essa confissão é maravilhosa? Nós não estamos entregues às mãos dos outros. Nós não estamos entregues à sorte ou azar. Um profeta de Deus disse: ai daquele que chamar ao seu Deus destino. Para nós cristãos não há destino, há propósito de Deus. Todas as coisas irão cooperar juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que bem é esse? É um bem-estar? É viver com o máximo de paz, saúde, alegria e prosperidade? Não. Esse bem de Romanos 8, 28 é o propósito de Romanos 8, 29. O seu propósito é conformar os que foram chamados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E sabe o que Deus está fazendo para isso ser realidade? Fazendo com que todas as coisas operem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, e se há uma expressão que você não precisa consultar nenhum léxico grego para saber o que ela significa na Bíblia, é a expressão todas as coisas. Ela significa todas as coisas operam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Então louvado seja nosso Senhor. Ele opera em nós pela palavra e Ele opera em nós pelas circunstâncias. A palavra de Deus e a providência de Deus. Mas nós temos que dizer sim para os dois. Sim para a palavra, para que ela opere essa obra de despir e de revestir no nosso homem interior. E dizer sim ao trabalhar de Deus pelas circunstâncias. Ah, irmãos, quantos coices nós damos
nos arranjos providenciais de Deus. Isso vai desde o rompimento de uma vida conjugal por desobediência a Deus, porque um dos cônjuges não obedece o Senhor, não ama o Senhor, não quer o Senhor, está dando coice na primeira providência de Deus para ele, o seu casamento. Até em todos os outros níveis, todos. Nossa tendência é sempre recalcitrarmos contra os aguilhões, como o Senhor disse a Saulo de Tarso. E que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, porque o Senhor usa todas as coisas para cooperar para o bem daqueles que o amam e para operar em nós esse propósito. Desde o nosso casamento até as circunstâncias mais fortuitas, podemos assim dizer, que para Deus não são fortuitas. Ruth estava lá voltando de Moabe, uma viúva, desgraçada, moabita, mulher. Você pode imaginar uma situação mais desgraçada? Jovem, mulher, moabita, pobre, viúva. Não há desgraça maior. Essa é Ruth. No capítulo 1 ela é essa. No capítulo 2 há um versículo lá que diz assim: por casualidade ela foi respigar nos campos de Boaz. Que casualidade é essa, irmão? Não há casualidades nas intenções de Deus e nos propósitos de Deus. Então ela é encontrada por Boaz respigando naquele campo. E Boaz pergunta para os seus empregados: quem é essa moça? Seus olhos já foram chamados a atenção para aquela moça. Quem fez isso? Boaz era um homem rico. Boaz poderia ter todas as moças que ele quisesse. Então ele pergunta para os seus segadores: quem é essa moça? Então eles dizem: eu ainda nem sei o nome dela, mas ela está aqui conosco respigando faz tempo, a não ser um descansinho que ela teve ali na choça, mas ela permanece aqui conosco respigando. Então Boaz chega a ela e dá aquela primeira palavra, aquelas primeiras palavras: não passes daqui, não vás colher a outro campo, aqui ficarás com as minhas servas. Que palavras maravilhosas! Como uma mulher pobre, viúva, desgraçada poderia ouvir uma coisa dessa? Sabe o que ela tem a responder para ele? Tu me favoreces muito, meu Senhor, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. Que maravilha aquele livro de amor. Então o Senhor usa aquelas circunstâncias para que Ruth se torne a esposa de Boaz. A moabita do capítulo 1 se torna a esposa do capítulo 4 no livro de Ruth. Que maravilha, irmãos. Deus é o Deus da providência. Aprendamos a nos ajoelhar e a beijar a mão que trata conosco. Sejamos fiéis no que compete a nós, Sejamos fiéis e obedientes, mas não vamos recalcitrar contra os aguilhões. Deixemos que Deus use tudo e todos em nossa vida para produzir o que Ele deseja em nós, o caráter de Cristo. Então esse é o caminho da cooperação com Deus. Uma das grandes distorções que nós, de modo geral, temos no cristianismo é entendermos a obra de Deus como algo que fazemos para Deus. Isso é uma grande distorção. A obra de Deus somos nós, e não é algo que fazemos para Ele. Somente aquilo que Ele faz em nós, Ele pode fazer através de nós. Porque tanta pregação do Evangelho é infrutífera, porque é pregada por vasos inadequados. À medida que o Senhor pode forjar o vaso, então o trabalho do Espírito é eficiente. A obra de Deus somos nós. Então, queridos irmãos, nós buscamos compartilhar um pouco disso ontem pela noite. Hoje, com a ajuda do Senhor, vamos dar o último passo, compreendendo aquilo com que Deus está ocupado, cooperando com a sua ocupação. Nós então precisamos conhecer o custo e o conflito. E o texto que nós lemos, você viu, é muito claro sobre esse assunto. Vamos um pouquinho em alguns versículos desse texto que lemos em Lucas 14. Abra por favor nesse capítulo, Lucas 14, verso 25.
Grandes multidões, assim começa o versículo. Irmãos, para qualquer pessoa em que essa expressão soasse, seu coração de cobiça, seus olhos enganosos, já teriam aí uma alegria imediata. Imagine o Senhor Jesus seguido por grandes. Uma multidão já é uma coisa grande, né? Agora, grandes multidões é um povo enorme. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. O que nosso Senhor está fazendo aqui? Nosso Senhor tinha um grande esforço, ele sempre teve, em provar as multidões. Um grande esforço. Sabe por quê? Porque as pessoas se apresentavam a ele de todas as maneiras. E nós sabemos muito bem que ele amava a todos. Aquele jovem rico, presunçoso, que achava que tinha ali então cumprido toda a lei e queria saber o que fazer para herdar a sua vida eterna. Lucas diz que nosso Senhor, quando fitou os olhos nesse jovem, o amou e disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Outros se apresentaram ao Senhor e disseram assim: mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Nosso Senhor deve ter ouvido muito dessas bravatas durante seu ministério público. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí nosso Senhor diz assim: as aves do céu têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro diz: Senhor, eu te seguirei por onde fores, mas me deixa primeiro sepultar o meu pai. Aí nosso Senhor tem que dizer: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Quanto a ti, segue-me. O Senhor tinha um grande esforço em provar as motivações do coração. E nós podemos pensar: mas por que será? O Senhor é tão duro, por que ele não aceitou do jeito que vem? E depois então ele vai ali passo a passo trabalhando. Irmãos, nosso Senhor sabe que se o próprio indivíduo não tiver desde o início luz sobre sua própria motivação, ele não conseguirá seguir com o Senhor. Ele precisa receber luz sobre sua motivação. Se o Senhor para ele é meio para a bênção, é meio para atingir alguma coisa, é meio para a paz, para a prosperidade, para bem-estar, para uma família bonita, ordenada, né? Ou seja lá para o que for, tudo isso é muito bom, mas Deus não é meio para nada disso. Ele é fim em si mesmo. Então o Senhor provava as multidões por causa da motivação. Então segue o versículo assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez nós tenhamos que ser reajustados na nossa compreensão do que significa o que o Senhor está falando, porque o sentido da palavra do Senhor foi muito drástico e muito claro. Por um lado, corremos o risco de não compreender, mas por outro lado, talvez um risco maior de nós tornarmos menor o que o Senhor disse. Ele está querendo dizer o que ele disse, então não vamos tornar menor o que o Senhor falou. Ele está falando sobre separação mesmo. Em Mateus capítulo 10 ele disse assim: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Será que o Senhor está usando figuras de linguagem? Não, porque ele continua explicando: eu vim causar divisão. Mas não pode. Então o Senhor não causa divisão, mas ele diz que causa. Eu vim causar divisão entre o homem e a sua mulher, o pai e o seu filho. Mateus capítulo 10. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nosso Senhor foi muito claro. Então, irmãos, sem entrar nas minúcias desse texto, porque precisamos seguir, uma coisa importante aqui: o que o Senhor quis dizer com a seriedade do que ele disse. Amados irmãos, quando cada um de nós foi chamado para o discipulado a Cristo, isso ocorreu com todos nós que cremos no Senhor Jesus por sua graça, ouvimos um dia o chamado de Cristo. Agora escute bem aqui com atenção: esse chamado do Senhor Jesus Cristo é o chamado do mediador. Vamos tentar entender o que isso significa.
Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Senhor Jesus, quando nos chamou, Ele se colocou como mediador, em primeiro lugar, na nossa relação entre nós e Deus. Nós não tínhamos nenhuma relação com Deus. O Senhor Jesus é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas não apenas isso. Nosso Senhor Jesus é mediador entre nós e todas as nossas relações. Tão importante compreendermos isso, porque é isso que Ele está falando nesse texto que acabamos de ler de Lucas 14, e também o de Mateus 10 que acabamos de citar. Vim causar divisão entre o homem e o seu filho, o pai e o seu filho, a mãe e sua filha. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Nosso Senhor está dizendo que no momento em que Ele nos chamou, Ele se colocou entre nós e todas as nossas relações, de tal modo que relação direta ou relação imediata, homem com outro homem, indivíduo com outro indivíduo, seria agora em Cristo impossível. Você compreende a seriedade disso, irmão? Onde na Bíblia será que está escrito isso? Para nos embasarmos verdadeiramente. Vamos a um texto juntos. Não gostaria só de citá-lo, gostaria que você o visse na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, preste atenção. E creio que ele vai nos ajudar a entender o que estamos falando. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler desde o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, escute bem, um morreu por todos, logo todos morrerão. E Ele, o Senhor Jesus, morreu por todos, para que os que vivem, olha que versículo interessante, olha o paradoxo. Quem são os que vivem no versículo 15? São os que morreram no versículo 14. Claro. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa expressão de Paulo nos ajuda a entender a do Senhor em Lucas 14. Aquele que não aborrece seu pai, sua mãe e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então Paulo está dizendo que ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si. Essa frase interpreta o que significa amar a sua própria vida. Amar a sua própria vida é viver para si, para os seus interesses, para os seus planos, para as suas metas, para o seu propósito, para si mesmo. Não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora aqui no verso 16 está nosso foco. E uma frase aqui extremamente importante. Olhe, se você ainda não notou na sua Bíblia. Assim que, então Paulo está tirando uma conclusão para aqueles que já morreram em Cristo, porque pertencem a Cristo. Sabendo isto, foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Isso é verdade para todos nós. Podemos ainda não ter tido esse entendimento espiritual, infelizmente, essa revelação clara de que nós estamos mortos, separados para tudo que não é Deus, porque nós fomos incluídos com Cristo na sua morte. E que verdade maravilhosa é essa, e que libertação, e que segurança ela nos dá. Então Paulo vai tirar uma conclusão dessa verdade, que nós morremos com Cristo. E a conclusão é, olhe de novo para o verso 16. Assim que nós, então por conclusão, por consequência, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Tem como ser mais claro, irmão? O Senhor Jesus, quando nos chamou, o seu chamado é o chamado do mediador. Ele se colocou, quando nos chamou, entre nós e todas as nossas relações. Em primeiro lugar, Ele colocou-se entre nós e a nossa relação com Deus, que nós não tínhamos. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E também colocou-se entre nós e todas as nossas outras relações.
Então aquilo que chamamos de relação direta uns com os outros, indivíduo com indivíduo, relações imediatas, são ilusão. Para o cristão não há relações imediatas. O que isso significa? Significa que nós só podemos ter relacionamentos verdadeiros, que têm significado, que têm realidade, no mediador. Assim nos relacionamos uns com os outros. Pense sobre um casamento. Se marido e mulher não têm a sua relação no mediador, não tem relação nenhuma. São dois amigos, até onde se pode dizer, na mesma casa, tentando viver da melhor maneira possível, distribuir tarefas e cumprir responsabilidades. Mas não há uma relação genuinamente espiritual, porque para o verdadeiro cristão não se pode estabelecer nenhuma relação verdadeiramente espiritual que não seja no mediador. E foi isso que nosso Senhor Jesus quis ensinar para os seus discípulos. Irmãos, essa é uma verdade maravilhosa e cheia de implicações. Por isso nosso Senhor falou: vim causar divisão, porque Ele é o mediador de todos os relacionamentos. Creio que isso precisa ficar muito claro. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, veja, se alguém está em Cristo, nós os que cremos estamos em Cristo, Ele nos chamou, e esse chamado é o chamado do mediador. Então aquele que está em Cristo é uma nova criação. E agora então essa frase complementa o que estamos falando: as coisas antigas já passaram, e eis que então agora em Cristo tudo se fez novo. Ah, que maravilha, irmão! Que o Senhor nos leve a compreender, a meditar calmamente no significado do Senhor Jesus como mediador. Sabe uma implicação direta dessa verdade? Preciosíssima, para nos encorajar na oração. Se isso que estamos dizendo é verdade bíblica, então a intercessão uns pelos outros é o caminho mais promissor para uma verdadeira comunhão. Nós queremos ter comunhão verdadeira uns com os outros? Intercedamos uns pelos outros, porque nós só podemos ter relacionamentos espirituais genuínos no mediador. Ah, irmãos, de um lado ou de outro, quantos cristãos têm essa experiência crua, nua e crua, nos seus relacionamentos desses que foram chamados pelo Senhor? Quantos exemplos práticos poderíamos citar sobre o que estamos falando, dessa verdade? Veja, por exemplo, relações mais íntimas, quem sabe amigos de escola, desde escola primária, que cresceram juntos, estudando juntos, brincando um com o outro, fazendo coisas juntos, jovens juntos. Então um deles crê no Senhor, aquele seu grande amigo, aquele que talvez ele poderia chamar de o seu melhor amigo, agora ele não tem mais, é impossível que ele tenha com ele aquele relacionamento que ele tinha. Por quê? Ele fez uma opção dizendo: eu não quero mais este amigo. Não, o mediador se colocou entre ele e o seu amigo. Por isso o salmista vai dizer assim no Salmo, se não me engano, 16: companheiro eu sou de todos os que te temem. Viu? O mediador se colocando entre o salmista e todas as suas relações. Eu tenho companheirismo com aqueles que te temem. Eu amo os que não te temem. Eu tenho uma responsabilidade para com os que não te temem. Eu devo ser luz, sal, pregar, testemunhar para aqueles que não te temem. Isso tudo é verdade. Mas companheiro eu sou daqueles que te temem, porque o Senhor, o mediador, se colocou entre nós e todas as nossas relações. Não é isso precioso, irmão? Então a intercessão uns pelos outros é o caminho mais promissor da comunhão. Quantos pais, mais uma aplicação, quantos pais tentaram de todas as maneiras, até manipulando algumas vezes, tentar ajustar a vida dos seus filhos, porque seus filhos não estão bem, estão andando aí meio esquisito, estão deixando o temor do Senhor, seja lá o que for, e tentam, e fazem, e falam, e agem, e cada vez o assunto piora mais, até que eles aprendem a dobrar
os seus joelhos e interceder fielmente. Então o que eles experimentam? O mediador se colocando na relação entre pai e filho, entre mãe e filho. Então Isaías 52:12, que citamos ontem, se cumpre. Vós não saireis atabalhoadamente, precipitadamente, vos ireis fugindo e atropelando tudo, e tentando fazer o trabalho do Espírito Santo na vida dos outros. Vós não ireis apressadamente, nem saireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então nós vamos vendo um a um de nossos filhos sendo encontrados pelo Senhor na vanguarda, atingidos, perfurados, conquistados, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, alguns passando por mais crises, outros por menos crises, alguns por mais açoites, outros com menos açoites. Mas quando encontramos o caminho da intercessão no mediador, nós vemos o quanto nosso Senhor é fiel. Então, irmãos, foi isso que ele quis dizer com o que ele disse, nós acabamos de ler. Então nosso Senhor não está falando nada sobre um caminho impossível, não está mistificando a vida cristã, não é nada disso. Ele está dizendo que pertencer a Ele é algo tão radical, pertencer a Ele é algo tão exclusivo, que é impossível que nós tenhamos qualquer relacionamento ou qualquer coisa, aí estão incluídas as coisas também, nossos bens, nosso trabalho, as bênçãos que Deus nos dá. É impossível nós termos qualquer relacionamento ou qualquer coisa que não seja no mediador. E aqui me permite citar um exemplo, para podermos avançar ainda. Quando o Senhor chamou Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, e o Senhor foi realizando exatamente esse trabalho em Abraão. Veja que verdade importante. Em Hebreus capítulo 6 é dito assim, Hebreus 6, 14 em diante: quando Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, está entendendo as palavras? Deus quis mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu chamamento, do seu propósito. Então ele, diz o texto, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, para lançar mão da esperança proposta. Isso é Hebreus 6. Vamos traduzir isso em palavras mais simples. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, é de Abraão que vamos falar um pouco, ele se interpôs na promessa que ele fez com juramento. Sabe qual era o juramento? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse foi o juramento. Quando Abraão partiu aqueles animais dos pedaços, Gênesis 15, e os colocou metade de um lado do caminho, metade do outro lado, Abraão aguardava Deus para fazer uma aliança com ele. Porque a palavra hebraica para aliança se refere a cortar uma aliança. Então Deus falou a Abraão, parte os animais no meio. Abraão já entendeu tudo, o que o Senhor ia fazer com ele, ia fazer uma aliança. Então Abraão partiu os animais, como Deus ordenou, só não partiu as aves, né? E dispôs aquelas metades no caminho e esperou Deus, e Deus não vinha. E Abraão espera e Deus não vem. E Abraão fica com sono e Deus não vem. E a noite chega e Deus não vem. O que o Senhor está querendo dizer? Abraão, essa aliança não dependerá de você, não é baseado em teus esforços. Você não vai cortar essa aliança junto comigo, não. Eu vou cortar por você. Ela é uma aliança baseada na minha palavra e na minha promessa. Então quando Abraão já estava lá, cerradas trevas o acometeram, diz o texto, Gênesis 15. Então de repente ele acorda como que assustado e vê um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passa por entre aqueles pedaços. Deus passou na frente de Abraão e sozinho. Então ele ratifica a promessa para Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Quando Deus quis mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com um juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio. Quais são as duas coisas imutáveis?
Deus, a pessoa dele mesmo, e a sua palavra, ou a sua promessa. Deus e a sua promessa, duas coisas imutáveis. E veja, ele se interpôs. Sabe então qual é a história de Abraão? Ele estava em Ur dos Caldeus, e era um na multidão. Ali ele tinha suas relações, ali tinha o seu ambiente, mas um dia, Estevão vai nos dizer, como Lucas registra em Atos 7, o Deus da glória apareceu a Abraão. Não foi assim? Então aí está a primeira espada na vida de Abraão. O mediador se colocou ali e separou Abraão de Ur. Sai da tua terra, viu o mediador? E da tua parentela, e da casa do teu pai. Abraão não entendeu o quão grande era esse assunto do mediador. Então ele sai da terra e carrega a parentela. Não foi? Carregou o pai, carregou o sobrinho. Seu sobrinho era órfão, né? O Ló. E depois o Senhor tem que entrar com a espada de novo. E a segunda separação, depois de Ur, agora é o seu pai. O Senhor separa Abraão do seu pai. Seu pai morre em Harã. Depois a terceira separação é Ló. Ló significa véu. Quando o Senhor separou Abraão de Ló, então ele pôde dizer: levanta agora os teus olhos e olha toda essa terra. Toda ela te darei para sempre, a ti e a tua descendência. Essa foi a terceira separação. Depois Abraão se impacienta junto com Sara. Sara primeiro e então Abraão se impacienta com relação à promessa de Deus. Mas como Deus vai realizar essa promessa? Eu olho para o meu corpo, um corpo amortecido. Eu olho para Sara, uma anciã estéril. Como Deus vai realizar essa promessa? Então a metodologia de Sara é incluir Agar. Então o Senhor tem que entrar, Ismael é gerado, e o Senhor tem que entrar e separar Abraão de Ismael. Até que Abraão chega a 99 anos, já está tão cansado de lutar consigo mesmo. O Senhor o chamou para sair de Harã, ele tinha 75 anos. Abraão já está lutando com Deus, tem 24 anos, mas também Deus está lutando com Abraão, tem 24 anos. Então agora ele chega aos 99, e sabe o que ele escuta? Em Gênesis 17, olha o mediador, irmão, desde o início realizando o seu trabalho. Eu sou El Shaddai. Shad, no hebraico, significa seio ou peito. Shaddai, El Shaddai, o Deus que amamenta. Que figura mais linda. Eu sou o Deus que supre. Eu sou o Deus que nutre. Anda na minha presença e ser perfeito. Então a partir daí Ismael é separado logo em seguida. Mas ainda falta uma última separação. Escute bem. E agora essa separação é espiritual. A separação de Ur, a separação do seu pai, a separação de Ló, a separação de Ismael não vão se comparar a essa última, porque agora é a separação mais profunda. É a separação daquele que representa a bênção e o canal da bênção de Deus para todas as famílias da terra, o bendito Isaac, o fruto do impossível. Então agora o mediador, de novo, ele vai entrar na relação entre Abraão e Isaac. Então nós temos aquela ocasião do Monte Moriá. Ah, que maravilha, irmãos amados. Como o mediador brilha naquele capítulo 22 de Gênesis. Antes, quando o Senhor prometeu Isaac para Abraão, ele já tinha Ismael. Sabe o que Abraão faz? Leia o capítulo 17 de Gênesis. Abraão se ri no capítulo 17 de Gênesis. E não apenas se ri, porque ele já tinha 99 anos, né? No que concerne a esse olhar dele para ele, só tinha como rir mesmo, né? Olhando para ele e para Sara, só tinha como rir. Mas não apenas rir. Sabe o que ele diz ao Senhor? Oxalá viva Ismael diante de ti. Senhor, se o Senhor vai cumprir essa promessa, não tem outro jeito não, Senhor. É através de Ismael ou nada. Viva Ismael diante de ti. Isso está em Gênesis 17. Então Isaac nasceu. Abraão viu o resultado desse operar do Senhor na sua impossibilidade. Ele levou em conta seu corpo amortecido e a idade avançada de Sara. Romanos 4, ou seja, era impossível. Então o coração de Abraão se ligou de tal forma a Isaac, que o mediador tem que entrar de novo. Então agora nós estamos em Gênesis 22, e ele vai ouvir o Senhor mais uma vez. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Olha onde o mediador vai entrar, irmãos. O mediador.
Se no capítulo 17 ele riu e disse ao Senhor que viva Ismael, no capítulo 22 ele não diz nenhuma palavra, porque agora ele conhece o Senhor de forma mais profunda do que ele conhecia no capítulo 17. Então ele simplesmente albarda o jumento, toma o moço, e chega num determinado ponto do caminho que tudo para, os servos param. Abraão entende que agora aquele caminho devia ser seguido só pelos dois. Então ele coloca o lenho sobre o seu filho. Ah, que figura é essa? O lenho sobre Isaac, figura de Cristo. Abraão leva o cutelo e o fogo nas suas mãos. Caminham ambos juntos. Então quando nós chegamos em Moriá, Abraão amarra Isaac sobre o lenho, levanta o seu cutelo, e de novo a sua sensibilidade espiritual, ele ouve o Senhor dizer: vê, não faças isso. Os dois sobem ao monte, os dois descem do monte. Aqueles servos que ficaram nada compreendiam, mas o que aconteceu nessa subida e nessa descida? O mediador se colocou entre o pai da fé e o filho da promessa. E agora Abraão aprenderia que a promessa de Deus dependia do próprio Deus e não de Isaac. Que figura mais maravilhosa! Subiram e desceram aparentemente os mesmos, mas tudo era diferente. Agora Abraão poderia colocar Isaac dentro de sua tenda, porque Isaac já havia passado pelo altar. Que princípio, irmão! É exatamente isso que nosso Senhor quis dizer em Lucas 14. É isso que Ele quer dizer com não amar sua própria vida. É isso que Ele quer dizer, que Ele é mediador em todas as relações, ou essas relações não podem ser verdadeiras relações, ou relações genuinamente espirituais. Por isso Ele diz: vim causar divisão. É o inevitável, porque nós fomos chamados pelo mediador. Mas então, se por um lado esse mediador separa de todas essas relações puramente terrenas e naturais, por outro lado, esse mediador une. E como nós somos gratos por esse trabalho duplo dele. Se nós temos que perder, e acho que com essa frase nos lembramos daquele cântico de Lutero, né? Castelo Forte, um cântico da Reforma. Se temos de perder os filhos, bens, prazer. Uma versão diz mulher, porque foi ele quem compôs o hino, né? Então está referindo ao seu próprio casamento. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo nos faltar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Porque o mediador se coloca, e Lutero entendeu muito bem, entre nós e todos os nossos relacionamentos. Mas esse mesmo mediador que separa é o mediador que une. Então em Marcos 10, quando os discípulos, não entendendo nada a respeito do caminho da cruz, nada sobre o que nós estamos falando, eles não entendiam nada sobre o que nós estamos falando nessa manhã, e estavam disputando glórias e tronos. Nosso Senhor com seu semblante intrépido, indo em direção a Jerusalém, e eles disputando tronos. E vem a mãe de Tiago, num dos evangelistas diz assim, o outro não cita sua mãe, você tem que combinar os relatos. Então o que parece, uns relatos combinados, é que vem a mãe e vem os dois filhos. Quem sabe vem a mãe na frente e vem os dois atrás. Mas os dois não são adolescentes, os dois são homens. Que situação quase ridícula, não é? E aí essa mãe faz um pedido ao Senhor. Na verdade ela não faz um pedido, ela manda que o Senhor mande. Ela ordena que o Senhor ordene. Então ela chega ao Senhor e diz assim: mestre, manda que na tua glória esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mãe é mãe em todos os séculos. Então ali está a mamãe do Tiago e do João, fazendo esse pedido. E nosso Senhor olha eles e diz assim: vós não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Que cálice era esse? A cruz. E sabe quando você faz uma pergunta para criança de 5 anos, dizendo assim: mas você sabe fazer isso que você está tentando fazer? E nós vemos que é perigoso, ele não vai conseguir. Aí nós falamos: você sabe fazer isso? Você pode fazer isso? Ele fez assim: posso, sei. Mas ele nem sabe o que ele está falando. Assim são aqueles dois. Nosso Senhor pergunta: podeis beber o cálice que eu estou para beber?
Eles dizem assim: podemos. Vocês nem sabem o que é o cálice. Mas o nosso Senhor falou: bebereis o meu cálice. Tiago e João, o Tiago foi o primeiro dos apóstolos a partir para o Senhor, testemunhando Cristo. Ele foi decapitado por Herodes. Ele bebeu o cálice de uma só vez, fiel a Cristo, por causa da vinda do Espírito Santo e do trabalho que havia sido feito neles. João bebeu o cálice dia a dia por mais de 90 anos, tomando sua cruz dia a dia e seguindo o Senhor. O apóstolo João, os dois beberam o cálice. E então, quando eles estavam ali disputando esses tronos, o nosso Senhor falou sobre a cruz. E então, nesse momento, eles estão subindo para Jerusalém. É a última jornada do Senhor para Jerusalém. E sabe para onde ele vai? Quando ele chega em Jerusalém? Betânia. Sabe o que ele encontra em Betânia? Alguém que compreendia o custo que os seus discípulos não compreendiam. Maria de Betânia. Ah, irmãos, que figura mais maravilhosa. Maria de Betânia compreendeu o custo. Então, quando o nosso Senhor chega a Betânia, primeiro, segundo as narrativas dos evangelhos, há apenas 7 visitas registradas do Senhor a Betânia. Possivelmente ele tenha feito mais do que 7 visitas. Provavelmente o Senhor tenha passado toda a sua última semana de vida em Betânia, pernoitando em Betânia. Mas os evangelhos não registram 7 visitas. Na primeira visita, Maria está assentada aos pés do Senhor. Você se lembra? Lucas 10. Assentada aos pés do Senhor. Na segunda visita registrada, é João 11. Lázaro está morto. As duas irmãs estão angustiadas. Marta é quem primeiro encontra o Senhor Jesus. Então, nosso Senhor conversa com ela e depois ela vai chamar Maria. E vem Maria, de onde ela estava ali chorando no velório de Lázaro. Então Maria se aproxima do Senhor e o texto vai dizer em João 11: lançando-se sobre os pés do Senhor. Maria tem uma história com os pés do Senhor, assentada aos seus pés, lançando-se aos seus pés, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós lemos João 12, a terceira visita, lá está Maria de novo. Agora ela vai tomar um vaso de nardo com um unguento precioso. Irmão, nosso Senhor estava em um retiro numa cidade chamada Efraim, mais ou menos 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, no deserto da Judéia. Capítulo 11 de João registra isso, parte final. E nosso Senhor sai daquele retiro e havia em Jerusalém já uma proclamação: quem o encontrar ou quem o ver, denuncie-o. É como se busca um criminoso, um bandido comum, para que então ele seja preso. Nosso Senhor então nessa atmosfera ele vem para Jerusalém. Por quê? Lucas vai dizer 7 vezes ele manifestava no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele conhecia o custo e as implicações. Então, quando ele chega em Betânia, essa terceira visita, sabe o que ele encontra? Uma mesa posta. Aquele que era um defunto de 4 dias, assentado, quem sabe na cabeceira da mesa. Eles não tiveram tempo nem de agradecer o Senhor depois que Lázaro foi ressuscitado, porque o Senhor ressuscitou Lázaro e ocultou-se da presença deles, para que não houvesse estardalhaço nenhum em torno da pessoa do Senhor, e foi para o seu retiro. Então em João 12 ele vem para Betânia, ele encontra ali uma mesa posta e Lázaro na mesa. Interessante esse Lázaro, não tem nenhuma frase de Lázaro no Novo Testamento. Você já viu alguma palavra de Lázaro? Lázaro não disse nada, porque ele não precisava dizer. Lázaro era aquele que andava e o seu andar era um testemunho. Porque você imagina no povoado de Betânia um defunto de 4 dias circulando pela cidade. Então esse era o Lázaro. Então Lázaro estava lá na mesa posta. E então Maria, aquela que assentava-se aos pés do Senhor, aquela que lançou-se aos pés do Senhor, agora ela vai ungir os pés do Senhor.
Irmão, escute isso. O vaso de alabastro em si já era precioso. Ele era importado, ele vinha do Egito, já tinha um valor. Dentro do vaso havia um unguento que Marcos, no capítulo 14, chama de preciosíssimo, muito precioso. É difícil transportar valores daquela época para hoje, muito difícil, quase impossível. Porque não é só questão de transferir valor de moeda, implica em outras coisas mais. Mas sugere-se, estudiosos, que aquele perfume custava em torno de 10 mil reais, no valor de hoje. Então Maria coloca aquele perfume no seu frasco e sela com cera, porque assim se fazia, para que o odor não exalasse. Quando que uma mulher usava esse bálsamo? 2 ocasiões. Primeira, para sepultamento, para suplantar o cheiro da morte. Na hora de embalsamar o corpo, usava-se o nardo para sepultamento. O outro lugar, o motivo, usava-se para as núpcias. 2 aplicações tão diferentes, não é? Para embalsamar um morto ou para uma noite de núpcias, o mesmo nardo. Maria, quando tomou aquele nardo e ungiu o Senhor disse: ela se antecipou para o meu sepultamento. O outro sentido das núpcias, esse frascozinho era colocado no colar da noiva, e quando ela ia para as bodas, para a noite de núpcias, então ela tirava o seu frasco do colar, quebrava o pescocinho do frasco, era ranhurado já próprio para isso, e derramava o nardo sobre os lençóis, para que o ambiente ficasse cheio daquele perfume precioso na noite de núpcias. Você compreende o que Maria está fazendo? Quando ela quebra o seu frasco, ela está dizendo: Senhor, Tu és para mim o mais precioso. Quando ela quebra o seu frasco e derrama o nardo sobre a cabeça e os pés, se você combinar todos os relatos, ela unge tanto a cabeça quanto os pés. Quando ela unge a cabeça e os pés do Senhor, ela está dizendo: Senhor, quando estiveres morto, não poderás saber do meu amor por ti. Quando ela unge a cabeça do Senhor, ela está dizendo: Senhor, Tu és a minha cabeça. Quando ela unge os pés do Senhor, ela está dizendo: Senhor, eu sou a Tua serva. Quando ela enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos, 1 Coríntios 11 vai nos dizer que o cabelo é a glória da mulher. Quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, ela está dizendo: Senhor, recebe toda a glória. Esse é o sentido da unção de Maria de Betânia. Agora, sabe quando ela faz isso? Lucas 18, versos 31 a 34, vão dizer que os seus discípulos nada compreendiam acerca dessas coisas, e o sentido disso lhes era encoberto. Ninguém pôde conhecer as aflições do coração do Senhor, a não ser Maria de Betânia. Nenhum dos seus discípulos. Que coisa preciosa é essa, irmãos. Seus discípulos, ao contrário, quando Judas disse: esse perfume precioso poderia ser vendido por 300 denários e dado aos pobres, o que ele quis dizer? Que o Senhor era um meio para que pobres fossem alcançados e fossem abençoados. Então o Senhor vai dizer: deixai-a, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que o Senhor quis dizer? Sempre que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez para a memória sua. Será que esse versículo é claro para nós? Em outras palavras, o Senhor está dizendo: ela compreendeu qual é o objetivo de eu ter me feito carne. Ela compreendeu qual é o objetivo do Evangelho. Não é nos tornar abençoadores de pobres. O objetivo do Evangelho é nos levar a nos derramarmos aos pés do nosso Senhor Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho. É claro que por consequência, ele cumpre
outras funções, entre elas abençoar aqueles que nada têm. Mas esse não é o objetivo do Evangelho. Então, queridos irmãos, concluindo aqui, quando nós lemos esse texto de Lucas capítulo 14, nosso Senhor Jesus, quando prova as multidões, fica muito claro que o que ele buscava era exatamente isso: mostrar que ou esses relacionamentos seriam estabelecidos no mediador, no discipulado a Cristo, ou eles não teriam nenhum significado. A própria presença do mediador no coração dos seus discípulos seria separação em todos esses relacionamentos. 7 menções nós citamos no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós acabamos de ler o capítulo 14, onde é mencionado de uma forma ou de outra a mesma ideia: e caminhando para Jerusalém, e seguia para Jerusalém, e manifestava no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Se você ler Lucas 9:51 até o final, não vou citar para você onde estão os versículos, fica essa tarefa para você. Você vai ver 7 menções, incluindo Lucas 9:51, onde é dito que o Senhor caminhava em direção a Jerusalém, seus 6 últimos meses de vida. E na sua última jornada, 3 vezes são citadas: intrépido em direção a Jerusalém, conhecendo o custo. Esse foi o nosso Senhor. Irmão, abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 50. Nós estamos enfatizando o custo ligado à pessoa do Senhor por um motivo muito simples, irmãos. Se esse é o caminho dele, nenhum outro poderá ser o nosso caminho. Isaías 50, verso 5: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Escute agora: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Agora escute essa frase, tão linda, irmãos. Quando nós partimos o pão na mesa do Senhor, quão importante nos lembrarmos desses versículos que estamos lendo, por causa da determinação santa, da determinação amorosa, ousada, firme do Senhor, em cumprir a alegria do coração do seu Pai em primeiro lugar, conduzindo muitos filhos à glória. Veja só, por isso, verso 7, eu fiz o meu rosto como uma pederneira, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Sabe o que essas palavras significam? Irmãos queridos, tendemos tanto a ver o nosso Senhor Jesus, o mediador, como Deus e não tanto como homem. Todo homem ou mulher, homem, gênero humano, recua diante do sofrimento. Há que se vencer muito dos instintos naturais para se dispor ao sofrimento. Ninguém se dispõe ao sofrimento. Basta uma simples e pequena dor de cabeça para nós já nos dizermos apavorados. Esse é um instinto natural. Há um recuo inevitável do nosso ser interior, do que somos diante do sofrimento. Aqui é dito no versículo 7 que lemos, que o nosso Senhor Jesus fez, veja, uma determinação que Ele tomou: fiz o meu rosto como uma pederneira, e sei que não serei envergonhado. Sabe por que isso? Porque aqueles espinhos iam perfurar sua fronte, porque aquele caniço ia ser golpeado sobre a sua cabeça. Quando ele estava com aquele manto escarlate, já tão ferido e açoitado, vestiram-nos com aquele manto de rei, um manto cor escarlate, e batiam na cabeça dele com o caniço, e diziam: profetiza-nos, quem te bateu? E diz o texto que também lhe davam bofetadas ou socos. Antes disso acontecer, sabe o que o Senhor fez? Isaías 57: fiz o meu rosto como uma pederneira, e eu sei
que eu não serei envergonhado. Ah, que Salvador nós temos! Esse é o mediador entre Deus e os homens. Nosso Senhor ofereceu a sua fronte às suas afrontas, conhecendo o custo. Então Ele nos chama e vai dizer: se alguém quer ser meu discípulo e não aborrece seu pai ou sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos e ainda sua própria vida, não pode. Sabe por que Ele diz não pode? Você vai recuar. Dentro de você tudo vai dizer: recue, afrouxe, chega, não aguento mais, passou dos limites. Nosso Senhor sabe muito bem. João 2 diz: ninguém precisava que Ele desse testemunho a respeito do homem, porque Ele próprio sabia o que era a natureza humana. Ah, que mediador nós temos, irmãos. Então, quando Ele diz essas palavras de Lucas 14 para nós sobre o custo, uma batalha de um rei com 10 mil que vai contra o rei contra 20 mil. Você vê que teoricamente é uma batalha impossível? Para que nós aprendamos o quê? Aprendamos que Ele é o nosso vencedor. Ele é o nosso mediador. É Ele que se coloca entre nós e o exército de 20 mil. É Ele que se coloca entre nós e nossa própria vida. É Ele que se coloca entre nós e nosso pai, entre nós e nossa mãe, entre nós e nosso marido ou nossa esposa, entre nós e nosso filho, entre nós e nossos irmãos. Foi por isso que Ele nos advertiu, porque Ele conhece o que isso significa. Ah, que maravilhoso Senhor nós temos. Se tivermos de perder, nós não o perderemos. Nós somos dele, pertencemos a Ele. Ninguém nos arrebatará de suas mãos. Se Ele é o mediador que separa, Ele também é o mediador que une. Quantos de nós tivemos experiência de perdermos tantos relacionamentos, inclusive, talvez, dentro da própria casa, se nossa casa não se rendeu ao Senhor. Mas o que nós encontramos? Ninguém há que tenha perdido pais, filhos, mães, amigos, seja lá o que for, que já não receba neste mundo o cêntuplo de casas, filhos, bens, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ah, que maravilha, irmãos. No mediador nós temos tido verdadeiras relações espirituais. É por isso que tantas vezes dentro de famílias não cristãs, oposição clara é vista. Você ama mais os seus irmãos do que nós. Você tem mais prazer na companhia deles do que na companhia aqui dos seus. Quantas vezes, quem sabe, tantos de nós ouviram essas coisas. Agora você só quer saber dos seus irmãos, não é? Sim. Por quê? Ah, irmão, você não escolheu isso. Foi porque o mediador, Senhor Jesus, que te chamou, é o mediador que colocou entre você e todas as tuas relações, porque Ele é o mediador. Mas esse que separou também é aquele que une. Bendito seja o Senhor. Agora, irmãos, para concluirmos, nosso tempo já se alarga, eu queria ler um outro texto que em 2 outras ocasiões nós já lemos, que tem sido de encorajamento para muitos irmãos. Agora é com relação ao conflito, porque nós demos o nome desse nosso último tópico como conhecer o custo, e já falamos bastante até aqui sobre o custo, mas também conhecer o conflito. Não foi assim? Então escutemos juntos, então terminamos, um texto sobre o conflito. Não há certeza, não podemos ter aqui certeza absoluta de quem escreveu esse texto, porque ele é citado em uma outra obra e quem o cita não menciona de quem ele é, mas é um texto do século passado. Então escute o que esse irmão disse com muita atenção sobre o conflito do nosso chamado a Cristo, o conflito na nossa cooperação com o Senhor, o conflito no nosso comprometimento com o Senhor. Então ele diz assim: antes da vinda do Senhor haverá muito engano e muito erro, e se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. A aparência de piedade aumentará, a fé diminuirá,
por causa de falsos credos engendrados por Satanás. E também o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus sufocarão a fé. Um irmão disse bem: tais obras satânicas produzirão um efeito impalpável que nos envolverá como o ar. Haverá forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheia de maus espíritos e da melancolia do inferno. Esses espíritos malignos farão tudo o que puderem para desviar os filhos de Deus e oprimi-los. Atacarão o nosso corpo, arrefecerão a nossa vontade e embrutecerão as nossas mentes. E aqui ele vai explicar o que isso significa. Toda espécie de sensações e provações estranhas nos sobrevirão, fazendo com que percamos o desejo de buscar a Deus e a força para fazê-lo, cansando o nosso espírito e embotando a nossa mente, e ao mesmo tempo fazendo-nos estranhamente amar os prazeres e costumes do mundo, como também cobiçar as coisas proibidas por Deus. Esse texto deve ter algo em torno de 70 anos. Imagine esse irmão vivo hoje, vendo em que estado o cristianismo em geral se encontra. Então ele diz mais: perderemos a liberdade e o poder de pregar. Não poderemos nos concentrar para ouvir as mensagens, e seremos incapazes de nos ajoelhar para orar dedicadamente por um período mais longo. Será que isso não é verdade, irmãos, a respeito de muitos de nós? Tais trevas e tal atmosfera deverão ser enfrentadas com resolução. Acharemos que é difícil servir a Deus e andar com Deus, e muito fácil viver de acordo com a carne. A atmosfera à nossa volta nos forçará a trair a Deus e a desistir das nossas sinceras orações. É claro que ele está falando de modo geral, claro. A nossa sensibilidade espiritual será embrutecida, para que não vejamos as realidades celestiais ou a gloriosa presença de Deus. Já estamos sentindo o começo destas influências, isso há 70 anos atrás mais ou menos. A concupiscência do mundo tece uma extensa rede de muitas maneiras à volta do cristão. Muitas coisas que em gerações passadas eram inimagináveis estão sendo agora praticadas sem nenhuma restrição. Muitos lugares de adoração, escute isso, muitos lugares de adoração não só resistem à entrada de coisas espirituais, bloqueando reavivamentos, mas também introduzem toda espécie de festejos e coisas duvidosas. Naturalmente, reconhecemos que ainda há lugares abençoados por Deus, mas, examinando a situação da igreja no mundo como um todo, não deixa de ser um quadro digno de pena. Tendo visto essas coisas, não podemos deixar de clamar a igreja de Deus que se levante, que desperte e que retorne à comunhão com Deus, e que agrade ao Senhor no tempo que ainda lhe resta. Estejamos preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo e apresentar ali o nosso caso. Que texto atual, irmãos, e que desafio para nós. Daniel 7:25, que já comentamos também em outras ocasiões.
usa uma palavra aramaica. Livro de Daniel, metade hebraico, metade aramaico. Daniel 7,25 usa uma palavra muito específica, e com ela nós vamos concluir aqui. Daniel vai dizer que nos dias do anticristo, ele magoará os santos do Altíssimo. E a palavra para magoar é de origem aramaica, e veja o que ela significa: um desgaste e uma aflição mental, uma perturbação constante, uma incapacidade de termos pensamentos coordenados, um desgaste mental. Ele magoará os santos do Altíssimo. Então esse irmão que redigiu esse texto usou as expressões: embrutecerão as nossas mentes, provocarão perda de sensibilidade espiritual. Então, irmãos, esse é o conflito. Fomos chamados para conhecer não apenas o custo, mas fomos chamados para conhecer o conflito. Por um lado, nós estamos na atmosfera da comunhão. Nós somos do Senhor, e que alegria a sua comunhão e a comunhão uns com os outros. Por outro lado, nós não somos um navio de cruzeiro, nós somos um navio de guerra. E sim, precisamos nos levantar diante de Deus e resistir a essa situação conflituosa, começando dentro de nossos próprios corações. Uma vontade arrefecida, uma indisposição de orar dedicadamente por um tempo mais longo, uma incapacidade de nos concentrar para ouvirmos mensagens, mente dispersa por todo lado e por todo tempo, uma dificuldade em buscar a Deus e uma facilidade em buscar as coisas do mundo e da carne. Essas coisas nos afligirão, essa atmosfera nos afligirá ainda mais antes que o Senhor venha. Mas sabe uma verdade encorajadora aqui? E queremos sim, diante do Senhor, concluirmos com uma nota encorajadora. Embora eu pense que o texto que eu li não é uma nota desencorajadora, é uma nota de advertência. Mas quero terminar com uma nota encorajadora. E a nota encorajadora é: antes, há anos atrás, quando eu era um adolescente convertido pela graça do Senhor, há quase 40 anos atrás, o muro que separava a igreja do mundo era bem largo. Bem largo. Hoje, o muro que separa a igreja do mundo é muito estreito. Mas o que tem acontecido mais do que nunca em nossa geração é que cada vez mais cristãos não estão nem de um lado e nem de outro, estão em cima do muro. Mas o que tem acontecido, e creio acontecerá ainda mais até que o Senhor venha, é que pela mão soberana de Deus, Ele está estreitando o muro. Está ficando muito difícil permanecer em cima do muro. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais o muro se tornará como uma gilete, e nós teremos que pular de um lado ou de outro. Não podeis servir a dois senhores. Ou se aborrecerá de um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Graças ao Senhor, o bendito Espírito Santo veio morar em nós, para que o nosso coração seja um coração de devoção àquele que nos amou. Então, irmãos, que o Senhor sim desperte nesses dias um clamor da igreja. A igreja é a única expectativa desse mundo apodrecido. Que o Senhor desperte no nosso coração uma verdadeira devoção a Ele, e nós nos comprometamos inteiros com o nosso Senhor. Jovem cristão, não tema as mãos do Senhor. Quando nós somos jovens, nós achamos que o Senhor tem mãos rudes. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós conhecemos a mão que trata conosco. Coloquemo-nos nas mãos do Senhor. Deixemos que o Senhor faça esse trabalho tão lindo de burilar vidas jovens para expressão de sua beleza. Que o Senhor encoraje nossos jovens. Temos tido o privilégio de viajar por esse Brasil há muitos anos, em todos os lugares, basicamente. Irmãos, nesses últimos 5 anos, principalmente 5 anos para cá, tem sido tão alentador para o nosso coração. Nós vemos a quantidade de jovens que têm se envolvido com o Senhor, têm respondido ao chamado do Senhor,
Tantas assembleias, quando nós nos levantamos para ministrar, toda a primeira fila é cheia de jovens. Alguns sentam no chão. Na história dos irmãos em Cuba, você tem um púlpitozinho assim onde eles colocam para você atingir aquelas centenas de pessoas que se agrupam, e o primeiro que está perto de você está a meio metro sentado no chão, olhando para cima assim, querendo ouvir, tocar, conhecer o Senhor, sua palavra. Que maravilha, irmãos, que hora nós estamos vivendo. Vai alta a noite, sim, mas quanto mais vai alta a noite, mais a brilhante estrela da manhã se aproxima. E o Senhor tem cativado o coração do seu povo. Nosso Senhor Jesus já colocou as duas mãos na árvore, e Ele está chacoalhando essa árvore. Para tudo que não é adequado, está podre, está velho, caia. Mas aquilo que não é abalável, permaneça. Nós já recebemos um reino inabalável. Então retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Bendito seja o seu nome. Vamos orar. Senhor, confiamos uma vez mais nossas vidas a Ti. Somos tão bem-aventurados porque nós Te pertencemos e pertencemos exclusivamente a Ti. Ah, Senhor, mas nós temos um clamor a levantar a Ti. É que o Senhor não nos permita ser uma torre inacabada. Não nos permita ser um povo pelo meio do caminho. Pedimos ao Senhor que conquiste todas as devoções do nosso coração. Absorve o nosso olhar, o nosso foco, a nossa visão. Cativa-nos por inteiro, Senhor. Não queremos ser meios discípulos. Pedimos ao Senhor que exponha as motivações do nosso coração pelas quais seguimos a Ti. O que nós queremos contigo, o que Tu és para nós. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, purifica as nossas motivações, passa o Teu fogo santo pelas nossas vidas, Senhor, e apura a prata, nós Te pedimos. Obrigado, porque o dia do Senhor se aproxima. Nós nos alegramos com isso, Senhor, e Te pedimos, Te suplicamos, que não queremos ser uma igreja moribunda. Nós queremos ser um testemunho vigoroso do Teu nome antes que o Senhor venha. Por isso levanta um clamor em nossos corações, Senhor, para que o Senhor avance em nós e nós avancemos contigo. Ajuda-nos a conhecer o custo, conhecer o conflito e também, como Tu, fazer nosso rosto como uma pederneira, porque sabemos que nós nunca seremos envergonhados. Em Ti, ó Deus, não há engano. Nunca teremos de nos arrepender de ter Te amado tanto. Glórias ao Teu bendito nome. Confiamos-nos a Ti, Senhor, uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém.